Amados irmãos, vamos continuar em nome de Jesus? Amado, hoje é dia e amada, hoje é dia 14/3/2025, tá? Aqui é a missionária Marta, a continuação dos 2 vídeos anteriores que eu acabei de ver, que seria interessante porque faz parte, tá? Para ter uma ideia mais clara do que estou entregando, tá? Geralmente as pessoas às vezes reclamam porque vê alguns vídeos porque não dá para fazer tudo em um, e é muito tema, muitos versículos. Então às vezes as pessoas pegam um vídeo, não entende o contexto todo, entendeu? E considera aquele único versículo que eu estou falando, aquela única linha de raciocínio, e mal interpreta ou mal entende a ensinança. Amém? Por isso é interessante vocês olharem desde o primeiro vídeo da Assim Será a Vinda do Messias, Assim Será a Vinda do Senhor. Fala um pouco das 144.000, as 2 testemunhas. E agora eu tinha mencionado no primeiro vídeo que a mulher é guardada, que a igreja é guardada, e que o arrebatamento acontecerá no 3º dia, no último dia, no sonar da última trombeta. E o último dia, a última trombeta toca depois da grande tribulação, depois dos 7 anos da semana de Daniel. Então, amados, há uma divergência de estudos e nós, às vezes, lemos 1 ou 2 versículos e compreendemos daquela determinada forma, mas existe outros versículos que nos mostra a realidade, o que realmente é e o que realmente vai acontecer. Em Apocalipse 12, nós vamos analisar esse versículo para analisar quem é a mulher. Por que essa fugida para o deserto? Glória a Deus, aleluias. Porque o Senhor, em Mateus, Marcos e parece que Lucas também fala a respeito de fugir para os montes, fuja para os montes, fuja para os montes. Quando vocês vejam a abominação assoladora, fuja. O Senhor está relacionando esses versículos com Apocalipse 12. Com a fugida da mulher de frente da serpente. A serpente e o dragão é Satanás, tá? A serpente antiga e o dragão. O dragão aqui, em Apocalipse 12, é o próprio Satanás, o anticristo que vai estar se manifestando, a abominação assoladora que vai estar manifestando, tá? Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos deixa todas essas coisas por sinal e nos ensina. Amém? Você vê em Apocalipse 12 falando que apareceria, João vê um sinal no céu. A palavra do Senhor é assim. Ela vai vir pela profecia, manifesta a palavra, tá? Então aqui está a profecia. João teve a visão de algo que ia acontecer. Essa visão de João aconteceu porque esses sinais aconteceram em 2017. Houve um eclipse, houve eclipse e alinhamento, e um cometa passando e fazendo o transcurso no céu. Em 2024 também, 7 anos depois, nos marcando 7 anos antes da grande tribulação, da última semana de Daniel, que é o sinal da mulher que manifesta no céu. Ele vê esse sinal, eu já expliquei para vocês em alguns vídeos. Aparece um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Qual que é a mulher vestida de sol? Está falando de a mulher que está vestida de sol. De uma certa forma, a mulher em Apocalipse é a igreja. Vestida de sol é transformada, com o corpo transformado em glória. Tem essa analogia em relação a esse texto. Mas quando ele fala da mulher e fala do sinal que apareceu no céu, está falando das estrelas. Porque o Senhor fala que aí é o relógio de Deus
e que ele nos deixaria sinais aí para nós, porque aí está escrito os mistérios do Senhor, estão escondidos nas estrelas. O Senhor manifesta esses sinais, no entanto a Bíblia vai estar falando a respeito da lua, de sangue, dos eclipses, a lua fica negra e tudo. Aqui ele vê a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. A mulher aqui representa a constelação de Virgem, que as estrelas, quando você vai ligando os pontos, ela forma uma mulher, a figura de uma mulher. E ela está vestida de sol, que está apontando que a mulher, que é a igreja, já seria transformada com um corpo de glória. Glória é essa luz. A lua está debaixo dos seus pés. A lua debaixo dos seus pés, quando o sol se alinha no céu, que fica, aqui está falando que o sol estaria nesta constelação da mulher, que é a constelação de Virgem, e a lua se posicionaria aos pés dessa constelação. E outra constelação de 12 estrelas apareceria na cabeça da constelação de Virgem. E isso aconteceu em 2017, com o eclipse de 2017. Quando os astros se posicionam assim, o Sol e a Lua junto, é quando está tendo o eclipse, tá? E a mulher marca a constelação, o tempo, que esse eclipse manifesta, marcando e mostrando o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da vinda do Senhor e da glorificação da sua igreja, tá? Então o versículo vai estar falando aqui que esse mesmo sinal que aconteceu nas estrelas, aconteceu, você vê os próximos versículos, você vê o nascimento de Jesus, que é o que vem para governar, não? Com vara de ferro. Depois você continua lendo o texto e você vai ver que aparece uma outra mulher, um outro sinal aparece, uma outra mulher, mas essa mulher está com dores de parto, a igreja com dores de parto. E que o dragão persegue essa mulher também, assim como perseguiu a mãe de Jesus com o nascimento de Jesus, tá? O texto continua falando e o texto está falando da igreja do tempo final. Esse sinal manifestou na época de Jesus, esse sinal manifestou em 2017, tá? Para falar e anunciar o nascimento do filho varão. Quem é o filho varão? O filho da mulher. Em Apocalipse 12, 5, que fala que ela deu à luz, está falando de Jesus. No Apocalipse 12, 14, está falando da igreja. Então, esse varão que nasce da igreja, quem é? Os 144.000 de Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Por isso o texto fala que eles dão testemunho de Jesus Cristo, seguem os mandamentos e são seguidores de Cristo, do Cordeiro. Porque eles são, mas os Apocalipse 7 e 14 são judeus. Sim, são judeus esparcidos pela terra, estão escondidos, porque as 10 tribos escondidas estão em todas as nações, o Senhor escondeu eles. Justamente para não ser mortos antes do fim, antes do Senhor manifestar poder sobre as suas vidas e serem guardados. Por isso o Senhor escondeu essas 10 tribos, porque destas 10 tribos sairia desse povo escondido, porque não são só as 10 tribos, né? São 12 tribos, os 144.000. O Senhor os escondeu para esse tempo. Então ele nasce da mulher, porque eles são a primícia da igreja, por isso há esse nascimento. Vamos entender, vamos ler e entender o que está falando Apocalipse 12, para vocês entenderem como o Senhor manifestará a sua vinda e como guardará a sua igreja. Porque muitos entendem que o arrebatamento aconteceria na metade da semana de Daniel, justamente por compreender esse versículo dessa maneira. Mas esquecem de que a vinda do Senhor é no terceiro dia.
Então há essa confusão, tá? Vamos estar trazendo claridade em nome de Jesus. Então, amados, só para concluir o que eu comecei falando a respeito do sinal no céu. Aí alinhou essas constelações, tá? E ficou essa constelação, que é a constelação do leão, em cima da cabeça da constelação da mulher, que forma a figura da mulher no céu, por isso chama a Virgem, a mulher, de 12 estrelas. E as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, a manifestação dos 144 mil, que são a primícia. E todo o texto fala sobre isso também. E estando grávida, clamava com grande dor, a angústia do alumbramento. Tá falando do alumbramento, tá falando de nascimento. Também apareceu outro sinal no céu do dragão escalar, de 7 cabeças. O incrível que João está vendo esse eclipse que aconteceu dia 8 de abril de 2024, parece. Dia 8 de abril, justamente dia 8 de abril começou a aparecer, nessa alinhação, começou a aparecer um cometa. E esse cometa começou a passar por dentro dessas constelações, marcando o tempo e marcando que ele estava aí. Então, o que João viu? João viu a lua, o sol, eles só aparecem juntos assim, num eclipse, né? Um praticamente em cima do outro. Passando justo por a constelação do leão, tá? Que representa o nosso Senhor Jesus, e representa as 12 tribos de Israel, porque tem 12, essa constelação tem 12 estrelas, são as 12 tribos de Israel. E aparece esse cometa. Esse cometa, eu fiz uma gravação a respeito disso, explicando esse cometa e o significado do seu nome, tá? Esse era o cometa Diabo, justamente o nome para indicar quem realmente representava dentro da profecia. Então esse cometa aparece aí. Foi isso que João viu, o sinal. Esse era o sinal da vinda do Senhor, da manifestação da vinda do Senhor. Então o que acontece? Marcando o início dessas coisas. Manifesta esse sinal no céu. Primeiro fala a profecia é falada e escrita. Depois manifesta no céu no seu tempo. Passa um determinado tempo para a profecia acontecer no nosso mundo natural, tá? Então ela vai manifestar no céu como sinal e depois ela manifesta de verdade aqui na terra, começa a se concluir o que foi visto, tá? A profecia começa a entrar em ação. E aí aparece esse sinal e tudo. Então, nos mostrando que estamos no tempo da mulher, tá? Estamos no tempo da igreja, no tempo das 12 tribos de Israel, 144 mil. Estamos no tempo da angústia, né? Do nascimento e do dragão, da besta. A besta, ela traz 7 cabeças e 10 chifres, representando poderes da besta. Não necessariamente que a besta vai ser A palavra do Senhor diz que surgiria vários anticristos. O anticristo pode ser uma força de um governo, pode ser uma força de uma seita, de uma religião, e manifestar contra os que são de Cristo. Tudo que manifesta contra o que é de Cristo é anticristo. Essa força islâmica é anticristo, é um anticristo que manifesta também, tá? Então esse sinal aconteceu em 2024, marcando que ia chegar o tempo que eles iam manifestar, e eles começaram a manifestar. Não só aí, como os governos também, tá? Então, há várias linhas de raciocínio para isso, porque o Senhor vai manifestar em todas as coisas e em todos os lugares. Ele nos dará sinal. Para onde a gente olhar, a gente vai ver a manifestação da profecia. Nos governos que estão se levantando. Por isso vemos a imagem
em algumas pessoas que estão no governo uma imagem do anticristo, tá? A imagem de violência, de ditador, essa imagem que vocês estão vendo aí, vários vídeos são surgidos em relação a isso. Eu não vou entrar mais no tema porque esse não é o tema que eu estou trazendo. Então, amados, no 12:5 fala: e ela deu à luz ao filho varão, que regirá com vara de ferro. Quem regirá? Jesus. Todas as nações. E o seu filho foi arrebatado, foi levado para Deus. Quem foi levado para Deus? Jesus. Para o seu trono. Ele está no trono dele, lá. Tá. A mulher, ela fugiu. Então tá falando de Maria e Jesus nesse tempo. E estava, olha para você ver, um versículo falando do nascimento de Jesus. E está falando da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, um único versículo. E a mulher, ela fugiu para o deserto. Quando que ela fugiu para o deserto? Antes do nascimento de Jesus. Ela estava grávida e fugiu para o deserto. Então, olha como está fora de lugar os textos. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para ali ser sustentada por 1260 dias. E assim foi. E assim será. Primeiro de Eclesiastes 1:9 e 10 fala que tudo que foi será novamente. Tudo que aconteceu acontecerá novamente. E que não há nada novo debaixo do sol, que a história se repete. Isso tudo se repetirá de novo. No entanto, Apocalipse 12:12 nos confirma isso através da manifestação da mulher, que é a igreja. Mas vamos seguir o texto em ordem. Então, aí fala a respeito da batalha que houve, né? Com Miguel e seus anjos, lutando com o dragão. Lutaram com o dragão, com Satanás e os seus anjos. E Satanás não prevaleceu. Não foi encontrado lugar para ele no céu. E ele desceu. Foi lançado na terra, ele e a serpente, que se chama Diabo e Satanás, no qual engana o mundo inteiro, foi jogado na terra. Com seus anjos foi jogado. O interessante desse texto, quando fala que ele foi jogado na terra, com seus anjos foi jogado, que esse texto também está descrito em Apocalipse um pouco mais para frente, em outros versículos, quando fala que, por exemplo, surgiria lagostas e perseguiria e haveria devastação, são demônios. O que o Senhor está falando nesse texto é que não se achou mais lugar para Satanás, ele não pode ter acesso mais ao trono do Senhor. Em Jó, ele vai até o trono, ele vai nesse lugar celestial, ele tinha acesso a esse lugar para pedir, para tocar na vida de Jó. Entende como a palavra ela nos ensina? Então ele tinha acesso, agora ele perdeu o acesso, os anjos impediu esse acesso, tá? E como está no tempo de cumprimento, ele foi jogado com todos os seus demônios na terra. Por isso que o Senhor me disse que iria vir uma onda de violência, de acidentes muito grande, porque Satanás e seus anjos já estavam aqui, porque sabiam que tem pouco tempo para ele. Então, aonde ele quer matar e destruir e fazer o povo do Senhor desviar da presença do Senhor. Justamente por isso. Olha como os versículos confirmam um ao outro. E aí, no 10, fala assim: então eu escutei com grande voz no céu que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo, porque foi sido lançado fora o acusador dos vossos irmãos. Então aqui faz uma analogia de dois tempos nesse versículo. Esse versículo como no final, mas como no meio também, em relação a ele ter sido lançado, nos mostrando o tempo que estamos vivendo, tá? Porque agora sim vamos terminar todas as coisas, porque a vitória do Senhor vem sobre as nações.
e o reino vai ser devolvido para o nosso Senhor, o nosso Cristo. E será os que estão com ele e que venceram no seu sangue, né? E da palavra do testemunho deles, e que menosprezaram a vida até a morte. Por quê? Porque está falando do tempo da grande tribulação, tá? Está falando do tempo que inicia do meio da grande tribulação para a frente, porque antes de iniciar também esse tempo da grande tribulação, você vê em Síria pessoas morrendo. Então, menosprezaram a vida até a morte, morreram pelo nome de Cristo. E na grande tribulação passará o mesmo. Agora vamos ver o 12, Apocalipse 12, 12. Pelo qual alegrai céus e os moradores deles. Eu falei versículo errado, era o 14, tá? Que fala da mulher. Mas vamos aqui. Os moradores da terra do mar, porque o diabo descendeu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O que eu acabei de falar. E quando viu o dragão que havia sido jogado na terra, perseguiu a mulher, perseguiu a igreja, tá? Que havia dado a luz ao varão. Aqui não está falando da primeira mulher. Aqui nós já estamos no tempo do fim, tá? Porque os versículos anteriores está falando do tempo do fim. E perseguiu a igreja. O que está acontecendo na Síria? Que havia dado a luz ao varão. Por que deu a luz ao varão? Porque os 144 mil já começaram a se manifestar. Os 144 mil já foram selados. A partir do ano 2017, o Senhor começou o chamamento dos 144 mil. E fazê-los entender, entregando profecias e revelações, tá? Entregando palavra para que eles entregassem nas redes sociais. Então, eles estão se manifestando já. Então, eles nasceram, tá? Houve esse nascimento, esse alumbramento. Eles estão, na realidade, esse nascimento é um processo, tá? Mas a partir daí começa esse nascimento. E ele perseguiu a mulher que havia dado a luz ao varão, perseguiu a igreja. E deram à mulher, à igreja, as duas asas de águia, porque não será no poder dela, não será... as duas asas de águia seria... Meu Deus, como que eu vou explicar isso agora? Agora me fugiu da cabeça. Mas eu vou continuar aqui, se o Senhor me traz, eu falo em nome de Jesus. Para que voasse diante da serpente ao deserto, ao seu lugar preparado. O mesmo lugar que foi preparado para que a mãe de Jesus ficasse e escondesse, tá? Um lugar que foi preparado e ela foi guardada ali. Aqui está falando que a igreja tem um lugar preparado também para ser guardada dessa grande ira, de tudo que vai vir, da grande tribulação. No entanto, essa mulher foi para esse lugar separado, onde é sustentada por tempos e a metade do tempo, que são 3 anos e meio. Sustentada porque ela está em vida ainda e ela vai necessitar papar. Ela vai necessitar comida. Então, ela está em carne, tá? Ela vai ser sustentada, ela vai ser guardada e sustentada. Então, ela não passou ainda pela transformação. Ela não foi arrebatada ainda, mas ela foi guardada dessa grande tribulação, dessa grande aflição. Existem versículos bíblicos que fala que nos guarda da hora da prova. Essa seria a hora da prova, tá? Glória a Deus, aleluias. A asas de águia é a referência da ajuda que a mulher recebe. E há mistério em relação à asa de águia, que pode ser conectado com outros versículos e explicado melhor. Então a serpente, ela abre sua boca atrás da mulher, como um rio de água, não? Para que fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher.
a terra, algo terrenal, ao terreno, ajudou a mulher, tá? Em asas de águia. Quem será os que ajudam a mulher? E por que diz que a terra ajudou? E diz que a terra abriu a sua boca. A terra não vai abrir e esconder os que são de Deus, como se eles fossem soterrados aí. Não está falando disso. Está falando do que é algo terrenal. Está falando do exército, dos 144 mil, que é o filho varão da mulher, que nasce da igreja. Por quê? Os 144 mil são a primícia da igreja que o Senhor escolheu. São judeus, mas não sabiam que eram judeus, que faziam parte desse povo, se converteram a Cristo e descobriram que são partes e são chamados para fazer parte dos 144 mil dos mártires dos últimos dias. A terra tragou o rio que o dragão havia jogado com a sua boca. Então o dragão se encheu de ira contra a mulher, contra a igreja. Ele ficou com raiva da igreja, porque já não encontrou ela mais. E ele foi fazer guerra contra o resto. Qual que é o resto que ficou? Os que não se prepararam e que ficaram na grande tribulação. E o resto da descendência dela. Quem é a descendência? A minha descendência são os meus filhos. A descendência da igreja é o filho varão que nasceu dela. São 144 mil que ficarão na grande, serão transformados e ficarão na grande tribulação para fazer a obra do Senhor. Entendeu? E os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O texto de Apocalipse 14, o que fala de Zorobabel, das duas testemunhas, o Apocalipse 11, tudo está falando dos que guardam o testemunho. Porque guardam testemunho porque são testemunhas. Por isso guardo o testemunho. Eu vou guardar o testemunho de tudo que eu vi. Então eu dou testemunho de tudo que eu vi. Eles guardam os mandamentos do Senhor. Eles não desviaram da verdade. E Apocalipse 14 fala que eles não desviaram e que eles são fiéis ao Senhor. Têm fidelidade aos mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Amados, então assim nós compreendemos que, olhando e analisando dentro desse versículo, desculpa se não ficou tão objetivo, dentro desse versículo, quem é a mulher que é a igreja e que vai ser levada e para esse lugar, tá? E esse lugar, ela foi levada ao deserto, ao seu lugar, ao lugar preparado, tá? Ao deserto significa um lugar que não está habitado, tá? Ao deserto também é uma simbologia da presença de Deus. Estará na presença, mas não necessariamente estaria no céu, porque aqui não relata nada de arrebatamento, tá? E o arrebatamento é a subida para encontrar com o Senhor nas nuvens, tá? Esse evento é muito claro no primeiro vídeo que eu deixei para vocês, de que será no terceiro dia. Eu trouxe os versículos para vocês. Espero que tenha compreendido em nome de Jesus. Vou ver outros versículos para estar trazendo em nome de Jesus, que fala que nós passaremos por tribulação. E para poder entender essa tribulação, que é e como é, assim como Jesus era o Senhor e foi perseguido, os servos também serão, porque o servo não é maior que seu Senhor. Então, a igreja passará por tribulações em relação ao que Síria está vivendo?
a que os cristãos em Síria estão vivendo, ao que o povo de Israel está vivendo? Sim, passará. Glória a Deus, aleluias. Eu queria trazer algo, mas glória a Deus. É isso agora. Em nome de Jesus, no momento certo, trazemos mais mistérios. Vou relatar a respeito dessa... Desculpa, gente. A gente vai cansando também. Vou relatar a respeito dessa perseguição, tá? E para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.